Olá, meus queridos. O tema da nossa primeira videoaula de OPE é Vida com Propósito. Para acompanhá-lo, eu sugiro que vocês abram a apostila na página 10. Bia, o que é ter uma vida com propósito? Ter uma vida com propósito é ter um objetivo de vida, é ter uma vida que faça sentido, né? É levantar todos os dias de manhã porque tem algo que nos impulsiona. Por isso que a apostila de vocês começa aí com 3 questionamentos. O primeiro deles é: você se sente bem com a vida que tem? Eu acredito que nós temos que responder que sim. Por quê? Porque no primeiro momento, moçada, nós temos que ser gratos pela vida que nós temos. Nem todas as pessoas no mundo têm a oportunidade que nós temos. Então, sim, a nossa vida aí tem um pouco de altos e baixos, mas a princípio somos todos gratos pela vida que temos, pela família que temos, pela escola onde nós estudamos, tá bom? É só uma questão para a gente refletir, tá? A gente consegue identificar facilmente qual o sentido que existe na nossa vida, qual o sentido da nossa vida, né? Por que nós existimos? E costumamos organizar o nosso dia. Eu já falei para vocês que alunos organizados, uma vida organizada, uma vida cotidiana organizada, faz com que o nosso dia renda, faz com que a gente consiga ter tempo para fazer tudo o que é preciso ser feito. Tá bom? É importante que a gente reflita a princípio sobre esses 3 questionamentos aí apresentados pelo nosso material. Moçada, nos últimos anos, muito tem se discutido sobre essa questão de uma vida com propósito, um maior sentido na vida. São grandes os debates em torno desse tema, tanto no campo da ciência quanto no campo da filosofia ou da psicologia. O que se sabe é, uma vida sem propósito, você viver sem um objetivo, sem algo que te desafie, eu costumo dizer para as minhas amigas, né, para os meus amigos, sempre que eles se deparam com desafios na vida profissional deles, eu falo, gente, são os desafios que nos impulsionam, né? Tenham serenidade, tenham autoestima para vencer esses desafios. São os desafios que nos fortalecem, né? Uma vida sem desafios, uma vida sem propósito, sem sentido, nos leva a cair naquela geração neném. Esse termo apareceu recentemente num jornal de grande circulação nacional, em que ele dizia que muitos jovens brasileiros hoje se enquadram nessa geração neném. Nem o que, Bia? Nem estuda, nem trabalha, não tem um propósito de vida. Porque o que se ouvia, né, há um tempo atrás? Bom, aquele garoto, aquela garota não gosta muito de estudar, não tem planos de repente de fazer uma faculdade, um curso técnico, mas ele gosta de trabalhar. Então, a pessoa terminava o ensino médio e ia trabalhar. E conseguia se sustentar com o fruto do seu trabalho. Hoje em dia, esse jornal de grande circulação observou que existe uma geração que não quer nem estudar nem trabalhar. É como se vivesse de acordo com aquele pagode, né, com aquela música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A poesia é bonita, mas é só na música, gente. Na vida real as coisas são muito diferentes. A gente sabe que existe aí uma diferença entre o que é poesia, né, e o que é realidade. É importante que nós tenhamos sim um objetivo de vida, porque nós somos necessariamente o resultado das escolhas, né, que nós vamos adotando ao longo da nossa vida. E, ô Bia, o que você quer dizer quando diz que nós somos o resultado das escolhas que adotamos, né, que tomamos ao longo da nossa vida? Eu quero dizer que nós somos responsáveis por essas escolhas, né? Então, se eu escolho terminar o ensino médio e escolho que eu vou fazer faculdade daqui 2 ou 3 anos, que eu vou trabalhar nesse tempo, ou que eu não vou ficar fazendo nada, né? Eu não vou nem trabalhar, nem estudar, nem fazer um curso de inglês, nem fazer um intercâmbio, eu tenho também ter a consciência de que daqui a 2 ou 3 anos, pode ser que os meus colegas já tenham aí terminando a faculdade, se preparando para a formatura, e eu estou começando. E com uma geração mais nova do que a minha. Isso é muito importante, tem que passar por esse processo de adaptação. Eu também vou perceber que se eu estou postergando, né, se eu estou deixando a vida me levar, que a vida leve eu, os meus amigos, eles vão conseguir realizar os sonhos deles antes que eu realize. Não estou dizendo que temos que nos comparar, mas nós vivemos com os nossos amigos, né? Então, enquanto os nossos amigos estão lá, terminando a faculdade, de repente arrumando, né, conseguindo o primeiro emprego, eu ainda estou aqui, estudando. Tem problema nisso? Não, desde que eu assuma que eu estou nessa situação por minha responsabilidade. Agora, quando a gente fala de geração neném, é importante a gente lembrar que existem pessoas que não estão trabalhando e não estão estudando, muitas vezes também, não por vontade própria, mas dependendo do lugar em que elas moram, elas podem ser que essas pessoas morem em lugares onde o acesso
a escola, onde o acesso ao trabalho também é muito difícil, que tem aí uma carência financeira, que vivem numa situação de vulnerabilidade social. Tá? Ainda assim, dentro de todo esse contexto, existem aquelas que se agarram a esse contexto justamente para mudar a vida deles. Lembrando que, eu já falei em nossas aulas, não dá para cobrar heroísmo das outras pessoas. Ah, Bia, tem um cara que mora numa comunidade carente na periferia do Rio de Janeiro. Eu tenho que cobrar heroísmo dele, eu tenho que cobrar senso crítico dele, eu tenho que cobrar autoestima, autoconhecimento dessa pessoa? Não. É importante que a gente tenha consciência das condições sociais de todos. Ah, mas tem quem mora nessa situação e busca nesse tipo de vida sentido para buscar um emprego melhor, uma faculdade, verdade. Mas tem aqueles que não. E essas pessoas têm que ser respeitadas. O tema Uma Vida com Propósito também é discutido pela filosofia. No terceiro ano, vocês vão acompanhar as nossas aulas e vão ser apresentados aos dois filósofos que a apostila menciona, Nietzsche e Sartre. O Nietzsche diz que cabe ao ser humano criar o sentido para a sua vida porque a nossa vida ela não vem pronta. Nós nunca somos, nós estamos em constante transformação, nos adaptando às adversidades da vida cotidiana e cabe a cada um de nós, né, se tornar aí o super-homem da filosofia do Nietzsche, né, aquele que cria situações, valores que deem de fato sentido à sua existência. O Sartre, também importante filósofo do existencialismo, diz que diferente dos objetos cuja essência precede a existência, nós não. A nossa existência precede a nossa essência. Vejam bem, qual é a diferença? Uma tesoura. Uma tesoura é um objeto. Antes mesmo da fábrica produzir as tesouras, já se sabe qual é a função da tesoura. A função da tesoura é cortar papel, ou o que quer que seja. Né? A essência dela, a função dela precede, inclusive, a sua produção. O ser humano não. A nossa existência vem antes da nossa essência. Ou seja, eu nasci e sou eu que vou dar sentido à minha vida. Por isso que é muito importante a gente ter consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O ser humano é sim produto das suas escolhas. Né? Veja bem, um aluno que recebe uma nota ruim pode admitir que tem dificuldade naquela disciplina, pode admitir, por exemplo, que não estudou o suficiente e buscar soluções para superar isso, né? Frequentar as aulas de apoio que o colégio oferece, ver uma videoaula, tirar dúvida com o professor, perguntar para o colega que tirou uma nota melhor se ele pode ali ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Sanar as dúvidas dele. Sair da sua zona de conforto. Mas o que alguns alunos fazem é justamente o contrário disso. Ele se acomoda na zona de conforto, ele diz, olha, eu sou incapaz de aprender isso. Quando ele diz isso, de fato ele acredita no que ele está falando. E com isso ele não frequenta a aula de apoio, ele não busca uma videoaula, o professor, os colegas. Ele aceita, ele simplesmente aceita que ele não vai aprender aquilo e de fato não vai mesmo, porque ele não está fazendo nada para sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto exige que façamos escolhas mais assertivas na nossa vida, que a gente deixe a preguiça de lado. É por isso que eu digo a vocês, somos sim resultado das escolhas, né, das decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida. Moçada, sair da nossa zona de conforto, né, começar a pensar fora da caixinha, como eu disse para vocês, envolve coragem, envolve determinação, envolve querer. Bia, eu tenho dificuldade, por exemplo, na disciplina de filosofia. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para você explicar de novo, de repente no final da aula, se eu sinto um pouco de vergonha, eu posso te mandar mensagem, eu vou assistir uma videoaula, eu vou buscar a ajuda de um colega que de repente entende um pouco melhor a tua disciplina, ou seja, eu vou querer aprender, certo? Outra coisa que pode de repente nos auxiliar em buscar um sentido da vida é nos amparar em histórias de outras pessoas, né? Conhecer as histórias de outras pessoas, as histórias dos professores de vocês, dos pais de vocês, dos colegas, histórias também de pessoas famosas aí que publicam suas biografias, né? Que tiveram que vencer alguma coisa na vida delas para que alcançassem os sonhos que elas almejavam. Tá? Eu costumo contar no primeiro ano, acho que eu até contei essa história em alguma das duas salas, não me lembro qual foi, acho que foi no primeiro A, onde eu já comecei essa discussão. Eu me lembro que quando eu estava no meu primeiro ano de Direito, isso em 2017, eu estava muito cansada durante a aula e os meus colegas também, porque todo mundo na minha sala trabalha o dia todo e faz direito à noite, né? Faz faculdade junto comigo. Então, assim,
Tem quem é casado, tem quem tem filho, tem quem é solteiro como eu, mas também trabalha, e assim, cada um, né, dentro da sua realidade, todo mundo cansado à noite. E o meu professor percebeu o cansaço da sala e ele narrou uma história que eu quero compartilhar com vocês. Ele disse que ele lecionava em uma faculdade de Direito em São Carlos, e um dia ele estava na sala, um aluno do segundo ano de Direito, no curso noturno, pediu ajuda desse meu professor na época, porque ele falou, olha, eu sou tratorista, eu trabalho o dia inteiro em cima de um trator. Então eu chego na minha casa, ou eu tomo banho ou eu janto para vir para a aula. Né? Diferente dos meus colegas que conseguem chegar em casa após a aula e estudar, eu não consigo, porque eu chego muito cansado. E aí é que eu vou tomar banho, vou jantar também, né? Porque se eu tomei banho para ir para a faculdade, eu preciso chegar em casa e jantar, porque também não tinha dinheiro para ficar comendo na faculdade. E ele não conseguia também estudar depois que chegava da faculdade à noite. Ele só conseguia estudar no final de semana. Então ele pediu para que esse meu professor apresentasse para ele, numa época sem tecnologia, assim, né? Isso foi aí no começo dos anos 90, se o meu professor podia apresentar para ele, né, uma técnica de estudo que fosse eficaz, que ele ganhasse tempo. E meu professor prometeu ajudá-lo. Enfim, esse rapaz venceu essa adversidade, se formou, hoje é juiz de direito. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não dá para cobrar heroísmo de todo mundo, não dá. Mas eu penso que se ele, numa situação muito adversa, num contexto social, numa realidade muito diferente da nossa, venceu, nós que possuímos aí uma maior comodidade vamos vencer também. Então, nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a maior quantidade de conhecimento que esse rapaz teve, nós temos uma vida, eu acredito, um pouco mais confortável que a dele. Então, a história desse menino, desse moço, que eu nunca vou conhecer talvez na vida, que eu não sei que cara tem, me inspira todos os dias. Quando eu muitas vezes acordo cansada para ir para a escola, quando eu chego muito cansada à noite da faculdade, né? Uma coisa que me inspira é a história desse moço. Toda vez que eu penso em nossa, será que eu devo trancar a faculdade? Eu tô cansada, é muita coisa para eu fazer. Toda vez que eu penso em desistir, essa história me vem à cabeça e é uma das histórias que me impulsiona, junto com a história dos meus pais, dos meus tios, né, das pessoas que estão ao meu redor e dos meus amigos. Então, conhecer histórias de pessoas que fazem parte da minha vida, né, ajuda muito a construir um sentido para a minha existência e para a de vocês também. Para a cultura japonesa, construir um sentido para a vida envolve um exercício de autoconhecimento diário. Para isso, eles criaram um conceito chamado Ikigai. Ikigai é justamente isso, né? Construir algo na minha vida cotidiana que dê sentido à minha existência, né? Os japoneses são conhecidos mundialmente aí por alcançarem uma idade centenária. E dizem eles que o segredo dessa longevidade está no Ikigai, ou seja, acordar todos os dias e encontrar naquele dia um sentido para a sua existência. De onde é que vem esse sentido de vida, esse propósito de vida dos japoneses, né? Desse autoconhecimento desenvolvido por eles, envolvendo as paixões que eles têm, o amor pela profissão, pela vocação e é uma missão de vida que eles possuem. O Pensar, Sentir e Agir da nossa primeira videoaula pede para que vocês apontem no exercício número 1, no primeiro círculo lá, o que vocês mais gostam de fazer. Digam para mim, o que vocês gostam de fazer na vida cotidiana de vocês? Gostam de estudar, de ver filmes, seriado, andar de bicicleta, ler? Se vocês gostam de ler, gostam de assistir algumas coisas, digam o que para mim, por favor. No segundo círculo, ele pergunta quais são as suas maiores habilidades. Se vocês gostam de dançar, cantar, se tocam um instrumento, sabe desenhar, são bons em explicar alguma coisa para o colega, em falar o idioma, escrevem bem. Na terceira pergunta, que marca vocês querem deixar no mundo? Isso está muito atrelado ao tipo de profissão que talvez futuramente a gente venha a seguir. Né? Que marca deixa um professor na vida de um aluno? Eu acho que a gente marca o aluno pelo conhecimento que a gente transmite para ele, pelo exemplo que nós somos na sala de aula para ele, né? E no quarto quadrinho, né, o que vocês gostariam de fazer profissionalmente? Ah, Bia, eu gostaria de atuar na área de humanas, exatas ou biológicas ou não. Eu já sei que eu quero fazer história, por exemplo, né? Por que eu gostaria de cursar história, ok? No exercício número 2, ele pede que vocês apontem quais são os objetivos de vocês para esse ano, na vida pessoal e na vida escolar. Ah, Bia, na minha vida pessoal eu estou todos os dias, né,
tentando melhorar a minha convivência, principalmente nesse período de distanciamento social com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus familiares, tentando ter mais paciência, né? A gente sabe que essa fase da adolescência é uma fase conturbada, de muitas mudanças, mas também é importante que a gente desenvolva virtudes, e uma virtude é a paciência, né? E quais são os meus objetivos escolares? Ah, Bia, passar de ano. Gente, passar de ano é um objetivo geral, todo mundo quer passar de ano. Não conheço aluno que diga assim, ah, quero repetir, fazer o primeiro 2 vezes, porque eu gostei mais. Não, o passar de ano todos querem. Eu quero dizer um objetivo específico, algo bem pessoal. O que vocês planejam? Ah, Bia, eu planejo aprender mais, ampliar meu conhecimento, conseguir, né, nesse momento de distanciamento social, aprender a maior quantidade de informação possível, entender, crescer, amadurecer, né, em todos os sentidos, ok? Depois de elencar os objetivos para esse ano, tanto na vida pessoal quanto na vida escolar, na página 17, ele pede para você quais são os objetivos. Preencha uma ficha, por favor. Né? Qual é o seu objetivo na vida escolar, por exemplo, no segundo quadrinho? Até quando você pretende realizar? Estipule uma data. Pode ser até o fim desse nosso distanciamento social, pode ser até, sei lá, 1º de dezembro, a data fica a seu critério. Qual o seu grau de esforço? Né? Para realizar esse meu objetivo, eu preciso só me esforçar um pouquinho, eu preciso me esforçar mais, medianamente, eu preciso me esforçar muito, né? E o que eu preciso fazer? Vamos imaginar que o meu objetivo seja aprender tudo que a Bia vai ensinar na aula de sociologia. No caso, nós estamos aprendendo sobre os 3 porquinhos, né? Nesta semana, vocês viram aí as aulas sobre Karl Marx. Então, o meu objetivo escolar nesse momento, para esse ano, é aprender Karl Marx. Vamos imaginar, ok? Eu ponho uma data e eu coloco meu grau de esforço e agora eu vou listar o que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Assistir a videoaula, pausar e voltar, fazer anotações daquilo que a Bia falou, sanar as dúvidas que eu tive com ela, de repente buscar outras videoaulas, fazer os exercícios da apostila e do caderno mais. É isso, por exemplo, que vocês vão elencar aqui. Na vida pessoal, de repente eu quero ter mais paciência com quem? Com o meu familiar, né? Qual é o prazo para isso? De repente até o fim do distanciamento social ou ao longo, né, do ano. Qual é o grau de esforço que eu tenho que fazer? Então, é importante assinalar. E o que eu preciso fazer? Ai, Bia, eu preciso respirar mais antes de me deixar levar de modo impulsivo, de me deixar levar pela emoção. Às vezes eu acabo falando no calor da emoção, depois me arrependo, aí já é tarde para pedir desculpas. Ainda assim, né, por ser uma pessoa virtuosa, eu peço desculpas porque de fato me arrependi. Então, pensar mais antes de falar, respirar fundo, procurar medir as palavras, deixar para responder depois, para não me arrepender do que eu vou falar, né? São algumas das medidas que nós podemos ter. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido qual é o objetivo dessa nossa aula. Até a próxima, ok? Beijo da Bia.